No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Arnone. Radar de notícias. Radar de Notícias pela Rádio Imprensa, FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quinta-feira, 6 de dezembro de 2012. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E daqui a pouco vamos falar sobre os novos secretários, 3 reconduzidos e 3 novos secretários na Prefeitura de Guarulhos. Os nomes foram anunciados ontem pelo prefeito Sebastião Almeida, do PT, reeleito em Guarulhos. Atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. O Globo destaca a energia mais barata. Dilma deve usar o tesouro para baixar conta de luz. A Folha de São Paulo, o plano de Dilma tiraria ao menos 8 bilhões de reais de elétricas. O Estado de São Paulo, após PIB fraco, o governo anuncia plano de 100 bilhões de reais. Valor Econômico de São Paulo destaca: Banco Central corrige o rumo do câmbio. O Estado de Minas, recorde de carros e atropelamentos. E o 0 Hora do Rio Grande do Sul, nova onda de incentivos beneficia a indústria do Rio Grande. E a Folha Metropolitana, o Jornal Diário de Guarulhos, circula destacando: Almeida anuncia 6 primeiros secretários do próximo governo. Olha, bom dia, Carlos Arnone. Bom dia, Pedro. Foram reconduzidos Carlão Dermão à Secretaria de Saúde, né? O João Roberto para a Secretaria de Governo e o Atílio Pereira para Transportes. As novidades foram Luiz Carlos Teodoro, presidente do CIESP, vai ser o futuro secretário de Desenvolvimento Econômico, no lugar de Antônio Carlos de Almeida. Uma secretaria que estava vazia há muito tempo, né? Quem sabe agora anda, né? Talvez tenha um novo fôlego, um novo ânimo. A novidade também foi o engenheiro
civil Marco Antônio de Toledo, desconhecido no meio político, um técnico, um engenheiro que veio para Guarulhos, na época ainda do Eloy Pietá, prestou concurso, hoje é concursado, estava numa diretoria na Secretaria de Obras e foi nomeado pelo prefeito Almeida, o novo secretário, futuro secretário de Obras, Marco Antônio Toledo. E a grande novidade que nós vamos comentar daqui a pouco, o vereador José Luiz do PT, que sempre foi o líder do governo, anunciado para Proguaru, futuro presidente da Proguaru, no lugar de Arthur Cunha. Nós vamos fazer uma leitura dessa nomeação do Zé Luiz, viu? Me parece que tem uma interpretação maior nesse caso. Vamos ao primeiro destaque. Essa do Marcos Toledo aqui, você sabe que ele tem curso de mergulho? Para a sede da obra? Para a sede da Secretaria de Obras, aquela que o Neto enfiou lá no atoleiro. Vamos ver se o Marco Toledo consegue tirar do atoleiro que o Neto botou na secretaria. Eu perguntei, ele disse que ele é engenheiro civil, graduado pela Unicamp, especialista em asfalto. De uma educação, de uma finesse. Verdade. Você sabe que ele ficou até emocionado. Vou comentar isso. Já conhece o Marco Toledo? Não, eu conheci ontem. Bom rapaz. Era uma boa escolha. Excelente escolha feita pelo Almeida. Foi muito elogiado, realmente. Porque a Secretaria de Obra na mão do Neto, que estava uma bagaça. Ainda bem que mudaram. Vamos ao primeiro destaque de Virgílio Rocha. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Arnone, ouvintes da Rádio Imprensa e amigos da TV Cantareira. Previsão do tempo, segundo a Climatempo, a chuva está só ameaçando, né? Aqui, né? Estava previsto para ontem à tarde, mas eu não vi. Em Guarulhos? Não. Ontem o que houve de trovão à noite, de relâmpago. Eu não sabia se era árvore de Natal no bosque, tocando aquelas músicas, ou se eram os trovões que vinham. Mas ficou só na ameaça. Né? E agora, pela manhã, está chovendo trovão na região... é o barulho, né? Na região da Grande São Paulo, está chovendo. Trovão é o barulho, relâmpago é a luz. Então não era um relâmpago. Antes eram relâmpagos e trovões. Não, barulho não tinha, né? Não, como não tem barulho de noite? Já ouviu o barulho da árvore de Natal, não? Já ouviu? Não? Então para lá e eu vejo uma apresentação da árvore de Natal. Por quê? Você escuta do avião que estiver passando em cima. Tem cantoria? Não, é só na orquestra. Os efeitos sonoros. Instrumental. De acordo com o funcionamento no computador da música, é que a árvore responde acendendo. É rítmica. Muito bonita, um espetáculo à parte que, aliás, nós temos ontem aqui que seria inaugurado na sexta que vem, não. Já foi inaugurado na sexta passada, no final de semana, dia 1 e 2. A árvore de Natal, a casa do Papai Noel, a decoração do bosque e da Avenida Paulo Facini. As apresentações começam a acontecer assim que escurece um pouquinho, já começam as apresentações, vão até por volta de 10h30. Né? O trânsito deve ficar bastante complicado hoje, amanhã, depois, final de semana, né? Atração turística. Duas coisas que eu acho meio difícil de funcionar, que é o carrossel gratuito para as crianças, né? das 18 às 22. Carrossel? Um carrossel lá, a molecada brinca e tal. E é difícil porque não vai ter espaço para a hora que foi chegar o povo no fim de semana querendo andar naquilo. Eu preciso ir no bosque ver tudo isso. Só uma coisa, mais uma vez, a árvore está com mais de 40 metros, é um negócio bonito, fantástico. A única coisa que precisava pensar um pouquinho, não dá para concentrar toda a decoração próxima ali da árvore e deixar o resto do bosque escuro. Então, deve botar um pouco de iluminação geral para o bosque, além daquela concentração grande que tem sido feita ali. É uma boa ideia. Realmente de uma forma fantástica e que vale a pena você conferir. Vamos ao tempo, Virgílio. Pois é, previsão para hoje de sol e calor intenso e chuva rápida. Nos próximos dias, amanhã, também previsão de muito calor. Chove no fim da tarde. No sábado, risco de temporais. Uma frente fria se aproxima e aumenta o risco de temporais, especialmente no Rio Grande do Sul. Muitas nuvens, período de sol e com chuva a qualquer hora em Mato Grosso e em quase todo o norte. A máxima para hoje na Grande São Paulo, 35, na sexta 34, sábado 33 e domingo previsão de 26 graus. Olha, eu diria o seguinte, por enquanto tivemos muita sorte, porque em épocas passadas, nesse período, já tínhamos muitas inundações e alagamentos. Por enquanto não tivemos ainda um pé d'água significativo em Guarulhos. Bom, voltando a falar, Noni, sobre as nomeações anunciadas ontem pelo prefeito Almeida, surpreendeu o Luiz Carlos Teodoro, do Ciesp, empresário em Guarulhos, que vai ser o futuro secretário de Desenvolvimento Econômico. Após uma década, eu diria, do Antônio Carlos Almeida, que veio lá do grupo Axê
E realmente é uma figura até meio apática no governo, tanto do Eloy Petá como do Almeida. Agora vem o Luiz Teodoro, que significa, de certa maneira, uma nova aposta, eu diria. Uma nova aposta, vamos ver se ele vai corresponder ou não. E o Pedro disse uma nova aposta. Sim. Deixa bem claro, né? Sem dúvida. Porque às vezes a Sim. pronúncia, né? Agora, o que chamou a atenção quando o Luiz Teodoro foi anunciado é que nos últimos dias, coincidentemente ou não, ele vinha tendo um comportamento bem complacente em relação ao projeto de IPTU que está na Câmara Municipal. Ele como presidente do CIESP, né? Ele chegou até a dizer, num discurso ao prefeito Almeida, que gostaria que esse futuro reajuste fosse escalonado durante os próximos 4 anos. É um desejo de muitos, mas também, de certa maneira, tecnicamente, me parece que é impraticável. Então, vamos ver como é que... o cargo, viu, Arnone, é incompatível. Ele terá que se afastar da presidência do CIESP e vai ser o futuro secretário. Agora, a grande leitura, Arnone, João Roberto, muito aplaudido quando foi, digamos, reeleito secretário. Foi reeleito secretário, muito aplaudido, né? Carlão Derman, ninguém tinha dúvida, né? Ontem até me disseram uma frase interessante. O Carlão Derman é o presidente da República Federativa da Saúde. Quem manda lá é ele é o prefeito da área de saúde, é o quadrado dele. Deixa ele quieto. Ele é um vice que não conspira, não aborrece, é leal. Nem espirra para não trabalhar. Então, está perfeito lá. Muito bem. A grande novidade, o Atílio também, nós sabemos disso, o Atílio está há pouco tempo na Prefeitura de Guarulhos. Nós vimos dizendo que ele era um dos nomes fortes do atual secretariado e foi confirmado. Estava visível, né? O que surpreendeu, se imaginava que Severino Silva, que é muito forte atualmente nos bastidores, seria anunciado, né, como jurídico, ainda não foi. Vamos segurar para o final. Agora, a grande novidade foi ter nomeado um vereador, que é o Zé Luiz do PT, que é o líder do governo, para a Proguaru. Algumas observações. O atual presidente Arthur Cunha é bem querido pelo atual funcionalismo da Proguaru. O Zé Luiz vai ter um desafio que será conquistar esse funcionalismo. Ao mesmo tempo, Arnone, fica evidente que me parece que o prefeito Almeida deu uma máquina para o Zé Luiz. Meio enferrujada, meio sem gasolina, mas é uma máquina que pode significar que o Zé Luiz poderá ser candidato a deputado estadual pelo PT. Já se fala nos bastidores que o PT de Guarulhos deverá ter 2 candidatos a estadual, lógico, Alencar a reeleição, e bem provavelmente o Zé Luiz agora com uma máquina, repito, meio enferrujada. Meio sem gasola. Meio sem gasolina, mas quem sabe. Sem gasopano. Mas quem sabe, né? E a grande questão, Arnone, o que eu observei também, que a Proguaru era um espaço político do grupo do ex-prefeito Eloy Petá. De certa maneira, deixa de ser. Não se sabe ainda que espaço terá o grupo do ex-prefeito Eloy Petá, que de certa maneira arregaçou as mangas e apoiou o prefeito Almeida. Nós vimos isso, né? Não sei qual a intensidade, isso são os petistas que têm que definir. Agora, outra questão que me chamou a atenção ontem, na coletiva, é que nenhum dos 3 que estão de partida compareceram. Eu achei estranho, para não dizer deselegante. Deselegante. Eu achei deselegante. Deselegante. Eu achei deselegante. Não estava lá presente o secretário de obras, o Neto, não estava presente o Antônio Carlos de Almeida e não estava presente o Arthur Cunha. Ontem dizer uma coisa, com relação ao Arthur Cunha, entre outras coisas, ele deve ter ficado chateado, até pelo trabalho que ele vem fazendo. Em relação ao Neto e o Antônio Carlos nunca teve mesmo, nunca foi. Acho que ele não foi nem de posse dele. É muito longe, né? É longe. De onde ele mora. De onde ele mora, de onde é a empresa dele, para chegar no horário lá na solenidade. E o Neto está vendo o que faz, né? Se o barco vai, não vai, se vai encher, não vai. Ele já está com o barco cheio também, vai descansar. Agora, observe o seguinte, um único vereador, eu imaginava que o prefeito Almeida ele fosse esperar as votações polêmicas na Câmara. Espero não. Agora, fica a pergunta, por que Moacir Souza não foi anunciado para a educação? Por que João Dácio não foi anunciado para a segurança? Não, acaba a graça se for tudo de uma vez, Pedro. É lógico que suspense? É suspense. Entendeu? Sei. Primeiro você... Não sei. Não sei, não. Não vejo muita novidade, não. Vamos lá. Pois é, a leitura do Zé Wagner Preto não saiu ainda? Não. Oh, meu Deus do Rapaz, céu. Não é a concessão do carrinho de pipoca, não saiu ainda? Se não saiu o Moacir, não saiu o João Dácio, vai sair o Wagner?
Não, o Wagner, o pessoal, você sabe, muita gente foi lá à tarde, onde levou lenço, caixas de lenço, né? Imaginava uma nomeação dele, vai ser uma choradeira, assim. Se o dia que eles conseguiram se reaproximar do prefeito. Os que estavam lá já sabiam, mas é muita claque, né? Tinha muita claque, já sabiam quem eram os nomeados. Já, lógico. Ainda bem que o Wagner foi, era uma choradeira desgramada. Aliás, havia mais vereadores ontem lá do que em sessão na Câmara, viu? Que tinha de vereador, meu amigo. Você sabe que eu encontrei uma pessoa que outro dia, aquele caminhãozinho do Wagner, não tiraram lá, né? Não, tiraram. Tiraram? Você falou, puseram na rua do lado. Ah, na rua do lado. Ficou bom, né? Então, a Secretaria de Transporte, eles mudaram o caminhãozinho para a rua do lado, para assustar a criança. Passa uma hora lá e cata aquele caminhãozinho de assustar a criança. Em frente à cultura inglesa. Olha lá. Vamos lá rápido. Caminhãozinho parado atrapalhando o transporte. Não. Não deve. Trocar de lugar, lógico. Agora vai encabelar lá primeiro, depois eles trocam de lugar de novo. E assim vai. Vamos lá, um rápido intervalo, 2 minutos e voltaremos. Radar de notícias. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Horas e 18 minutos, 7h18, Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Conosco já no estúdio Roberto Samuel, bom dia. Muito bom dia, Pedro, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos. Sessão hoje na Câmara? A partir das 14 horas, viu, Pedro? E os focos devem desviar um pouquinho, né? Depois de vários dias discutindo sobre IPTU, sobre SAI, hoje deve ser realmente as nomeações realizadas ontem pelo prefeito de Guarulhos. Deixa eu falar uma coisa em relação a isso de hoje. Estranhamente, peguei o elevador ontem, tem no prédio onde moro, tem um comunicado no elevador. IPTU? Sendo chamado pela Associação Comercial, a CE, né? OAB? Não, lá a CE e vereador Romildo. Não entendi nada. No seu prédio? Dizendo que o aumento do IPTU vai ser 60% e que todos devem comparecer hoje. Sim, há uma mobilização. Na Câmara Municipal, né? Primeiro que a informação está errada. Sim. Não vai subir o IPTU 60%. Quem dera fosse só 60%. Se fosse só isso, entendeu? É isso que eu queria dizer. Não é só 60%. Eles puseram no prédio lá 60%. Compareça. Eu duvido que vá do prédio, com exceção nossa, que são obrigados a estar lá. Você não vai também, também não. Você vai me representar. Ele tentou livrar dele. Não vai nenhum mesmo. Não é nenhum.
Não, mas está havendo uma mobilização. Já, mobiliza, mas não, Olha, da última não vez... sensibiliza. Vamos ver. Olha, da última vez não funcionou, Não hein? Na vai. última sessão acabou... E não é só 40% de aumento. Não, 60% 60%. de É na planta genérica. É na planta genérica. Olha, Lá no prédio, eles não sabem que o imposto vai aumentar, segundo os cálculos, 94%. Já me disseram que planta genérica às vezes se confunde com planta venérea. É. Bom, continua, pode fazer Roberto. mal. Vai, mano. É, Vai, ela só agora fazer agora. só fazer um adendo aí ao que você falou. Onde eu estava conversando com um ex-vereador aqui da cidade de Guarulhos, ele levantou uma questão importante que deve ser analisada nessa nova planta genérica. Alguns prédios de alto padrão terão preço reduzido. Não. Interessante. Pelo contrário. Eu, inclusive, vou dar uma olhada nessa planta aí. Não é toque ex-vereador, né? Não, é verdade. Não, mas é ao contrário. importante ver isso daí. Porque tudo que eu levantei até o momento, sempre tem aumento. Em Roberto, todos. é o contrário, vai haver aumento. É o tipo de construção, que já foi aprovada a lei em 2010, alguns condomínios serão enquadrados de simples Exato. para alto padrão. Agora, no inverso Padrão vai ser fino. difícil, muito difícil. É Pode porque- até acontecer, mas... Pode até. Não, mas isso que eu quero levantar direito, porque o que eu vi Coisa até mais agora houve difícil, aumento. a coisa mais difícil que a gente achava no último reajuste, na última acertada, era aquele negócio que o secretário ficou de um lado da rua que não pagava, do outro lado pagava. No SECAP. Então, Eu vou dar um exemplo. o mesmo exemplo desse aí que o Roberto deu agora. Eu vou dar um exemplo. Impossível? Não, aqui é tudo possível. O Roberto Samuel deu um exemplo, vou dizer, o Clube Parque, lá na Vila Augusta, que hoje em dia é uma referência, aquilo não é alto padrão, gente. Não é um alto padrão. É um bom padrão de classe média. Agora, dizer que é alto padrão com tantas torres, não pode ser considerado. Agora, quando lançaram o primeiro imposto, lançaram como alto padrão. E foi revisto com razão. Não pode agora tentar voltar também para alto padrão. O que é alto padrão é discutível. É o que você falou. É a dósia ou o mármore italiano? É, e onde é o que você tem lá dentro? Você viu o cara hora de fora, mas a casa acho que tem mármore italiano, chumba. E tem uma observação. Hoje, eu diria que nós estamos no pico, nós estamos no máximo da valorização dos imóveis em Guarulhos. Com certeza. Hoje, os imóveis estão, acho que atingiram o seu teto. Um bom termo, né? Atingiram o teto Patamar. na valorização. Olha, uma coisa que a gente sente um pouco de falta aqui na cidade é o outro contraponto. Eu vejo muita gente criticando, mas não estou vendo ainda ouvindo técnicos Nenhum. tentando explicar o que realmente vai acontecer. Eu não vi um técnico até Olha, o momento. lamentavelmente, Me é assim, corrijam ó, se eu estiver mas errado. lamentavelmente, todos os barulhos que estão fazendo, os prédios, que vai ir, ninguém vai. Começa por aí. Segundo, a informação é a seguinte, é que ninguém se preocupa enquanto não pendurar melancia, enquanto não chegar o ano que vem o carnê. Porque o Roberto tem razão. Por que a prefeitura não botou um técnico para explicar? É aí que eu queria chegar. Ah. Porque ninguém pergunta, efetivamente. Pergunta, mas não responde, ninguém faz nada, fica por isso. Peraí, não há coragem de dizer a verdade. E eles não vão explicar, sabe por quê? Porque sabem que vai aprovar na Câmara. Não, sabe por quê? Aprovar vai. Então, para que sujeitar vir explicar? Mas falta informação. Isso. Falta informação. Mas Pedro, é isso que eu estou dizendo. Só falta informação porque sabem que a Câmara vai dizer sim. E há uma deficiência clara na própria Câmara Municipal, que deveria ter um corpo técnico para analisar e interpretar o projeto e explicar aos vereadores o projeto. Meu filho, a Câmara Municipal de Guarulhos está cheia de corpo espírita, corpo estranho, técnico não tem nenhum, filho. Pois é. Uma questão também que foi me perguntada é o seguinte: existe esse limitador de 60%. Sim, na planta. Na planta. Ele vale somente para esse ano? Boa pergunta. O texto é dúbio. O Ou ano pode que ser vem a cada ano 60%. Se fizer isso, Eu estou falando. Sim. a cada ano morrer uma vez. Mas sabe o que acontece? É que nem aquele caso, quando você deixa 50% de margem de remanejamento. O prefeito usa até, ele pode usar conforme a necessidade. Até o... Essa lei que vai ser aprovada pode deixar uma margem para novos reajustes. Sim, deixar essa questão aí. E isso deve ser questionado e tentado explicar, já que a conta é muito complexa. Vou repetir. Não vão explicar nada porque sabem que a Câmara aprova. Com protesto, sem protesto, nem plantando bananeira, andando no Globo da Morte, vai ser aprovado. O Eduardo Souto vai comandar o pelotão e todos vão dizer amém, amém, amém. Vamos voltar ao assunto. O Gabriel Espinosa, bom dia. Bom dia, Pedro Notaro, um bom dia especial aos nossos ouvintes e também aos telespectadores do Radar de Notícias.
Eu trago a vocês as informações a respeito da criminalidade no município de Guarulhos. E a informação de maior destaque desta madrugada aconteceu na rua Eugênio Diamante, no bairro de Ipanema, em Guarulhos. A polícia militar foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de disparos de arma de fogo em via pública. Quando chegou ao local, percebeu um indivíduo baleado e morto com tiros na região do tórax e da cabeça. Esta ocorrência foi registrada no primeiro DP. Então, Pedro, é mais uma ocorrência de homicídio aqui na cidade de Guarulhos. Gabriel Espinosa para o Radar de Notícias. Ok, Gabriel, obrigado pela participação. Voltamos aqui no estúdio, produção da TV Cantareira. A dona Silvana, da Vila Galvão, ligou para cá, Armani, e ela tem razão. Ela questiona sobre o horário das feiras livres, porque ela diz o seguinte: na Avenida Eugênia Machado da Silva, os serviços só são concluídos por volta das 17 horas. A feira livre, já me disseram hoje em dia que a feira livre está começando um pouquinho mais tarde e terminando um pouquinho mais tarde, não é isso? Eu já não quero levantar tão cedo para ir na feira livre. Então, agora, geralmente as feiras terminavam por volta das 14 horas, né? Estourando. E 15 horas já estava liberado. Ela disse que agora não, por volta das 17 horas. E ela disse que chegou a ver a legislação e diz que há um prazo na legislação, acredito, é verdade, que a feira deve terminar, a rua tem que ser liberada após 2 horas após o término. Agora, qual é o término oficial? Está terminando às 3, estão liberando às 5. Uma outra questão também que nunca foi respeitado é o seguinte, é que todo feirante é responsável por deixar limpo o espaço que ele utiliza. Sim, na teoria. Na teoria. Não, na lei. Na prática é a Quitaúna que vai lá e limpa. Na prática é a Quitaúna. Aliás, o Armani passou por lá, furou o pneu. Mas foi você que passou, né? Que contou pra Toda lá. feira livre, né? Você não sabia disso, negócio de feira livre. Ele não sabia. Não sabia, não. O borracheiro já fica de alerta. Então, olha, não passe. Não passe que é realmente Vou perigoso. passar correndo. Agora, voltando a falar sobre o IPTU, Arnone, eu já vi várias sessões. Os vereadores, quando vêm em público, tremem. Já vi. Tremem. Você já viu, né, Roberto? Tremem. Então, alguma cláusula, não é que não vão aprovar, vão. Eu acho que alguma cláusula, alguma emenda pode ser aprovada assim, limitando eventualmente. A questão não é limitar o valor na planta genérica, é limitar no carnê do IPTU. Eis a discussão, né? Exato, porque se você limitar apenas na planta genérica, no final, na ponta lá, pode realmente aumentar 100, 120. Até mais. Até mais. Então é realmente muito complexo. Eu ainda peço para que a prefeitura mande algum técnico, né? Para poder explicar, né? Vai haver uma audiência pública, né? Pelo que eu soube. Não, a ideia é tentar fazer. Já foi protocolado o pedido. Não vejo por que não. Também não vejo por que não. Porque a audiência pública que isso não conta para ninguém. Não, mas aí Você vê que agora os vereadores acharam outro caminho. Não. Esses comunicados colocados nos prédios, os vereadores que têm interesse que em uma audiência pública ou que o público vá à Câmara, tem que ir nos prédios, convidando, nas casas. Mas no teu caso aí... Mas a Câmara Municipal não anuncia. Exato. Isso aí foi algum simpatizante do vereador ou da associação comercial ou dos dois, né? Sim, a Câmara não vai anunciar nada, ainda mais que o soltou o isso que eu estou presidente. dizendo. Então, do jeito que a coisa vai, a cara de Guarulhos. Também não vai adiantar você fazer uma audiência pública e apenas jogar para a galera e não ter uma explicação mais clara. Explicar, porque, vamos deixar bem claro, é necessário sim fazer uma atualização até por força da lei. Senão o prefeito Sebastião Almeida vai ser penalizado pela lei de responsabilidade fiscal. Até pelo bom senso também, ninguém é contra. E a prefeitura precisa de dinheiro para fazer as obras. Então é necessário fazer esse reajuste sim. O que eu acho que é necessário nesse momento é que técnicos expliquem cada ponto. É informação, somente isso. Mais ou menos aquela, você quer que eu vou, mas fala para mim como é que vai ser, pelo menos. Como é que a gente vai poder reclamar mais obras para a cidade se... Eu vou dar uma sugestão. O prefeito poderia escalar o diretor, o Eldon Fiorin. Foi ele que sempre explicou melhor essa questão do IPTU. O Nestor, não acredito que ele tenha essa didática, né, para esclarecer o projeto, né? Se é que ele sabe, né? Vamos dar um rápido intervalo, produção. 2 minutos e voltaremos, vai. Sim. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A
fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. Radar de Notícias ao vivo, Rádio Imprensa e TV Cantareira. Participe, 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. Fica a pergunta no ar, né, Roberto Samuel? Quem vai ser o líder do governo na Câmara Municipal, com a saída do Zé Luiz? Olha, pelos que eu conheço, não conheço todos, né? Mas o que tem uma retórica mais tranquila, vou falar daqui a pouco. Parece que nós estamos com o Gutenberg? Não, o Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto Samuel, os demais presentes ao estúdio e principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estava aqui ouvindo atentamente o comentário de vocês. Eu estou agora no Terminal São João. E se os vereadores que são responsáveis aí por fazer as leis, por conduzir a cidade, estão mal informados, imagina a população, Pedro. Eu estou aqui desde as 6h30 da manhã questionando sobre o que o pessoal acha, né, do aumento aí, provável aumento da passagem de ônibus. É incrível, Pedro. Mais da metade das pessoas nem ouviram falar e nem sabem dessa possibilidade de aumento. É claro que os que já ouviram têm uma noção, sabem que vai ter um aumento, mas não sabem nada de percentual. Quando a gente fala o percentual para eles que pode alcançar, tomam-se o susto. Principalmente porque, Pedro, a maioria fala o seguinte, eles falam que visualmente não teve melhora nenhuma no serviço, ônibus cheios, demora. Eles questionam por que vai ter esse aumento se o serviço não teve essa melhora tão assim acentuada, Pedro. Ok, Rodrigo, obrigado pela participação. Um bom tema você levantou, ainda bem. Pelo seguinte, viu, Arnone? Ontem eu obtive de boa fonte do setor de transportes que a tarifa em Guarulhos deverá subir de R$3, eu nem sabia o valor atual, R$3 para R$3,30. O reajuste deverá ser, reajuste vírgula, né? O aumento deverá ser de 10%. Se falava em R$3,80, R$3,60, R$3,50, mas deverá ficar em R$3,30. Até porque, por mera coincidência ou não, em Campinas, onde fica a principal empresa que opera em Guarulhos também, já foi para R$3,30. Em Campinas já foi para R$3,30. Aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, estão aguardando, né, principalmente a capital. Mas o reajuste, pelo que me falaram, vai ficar em R$3,30. Agora, uma coisa, né, que a gente até acaba esquecendo. Você sabia que a tarifa em si, ela não é significativa hoje para o transporte, principalmente para as empresas de ônibus e para as micro? Não, porque o transporte é subsidiado. Quem paga tudo é a prefeitura. Na verdade, o transporte em Guarulhos tem subsídio. Mas o subsídio é para o bilhete só. Exato. Não, mas para todo o sistema. É dividido. A empresa só fatura quando o cidadão passa lá na roleta. Está dando retorno aqui, produção. Quando passa na roleta e paga em dinheiro. Todo aquele sistema de cartão, aquilo vai para um caixa único, que é administrado pela prefeitura. Aí entra o quê? Todo aquele custo operacional de gratuidade, toda aquela questão. Então, hoje, não é um dos fatores que encarece a tarifa é a questão do subsídio. Então, no mínimo vai ser R$3,30, bem provavelmente R$3,30. Eu não tenho certeza, posso até levantar isso aqui rapidamente, mas é o seguinte, eu acho que quem gerencia toda essa parte financeira é a Guarupassa. Não, ela só na arrecada. Quem gerencia é a Secretaria de Transporte. Tá.
Fica em poder dela. Sim, a alguma coisa arrecadação. E Bom, que foi a briga na época com o Evaldo. Sim, foi a grande briga, eu lembro disso. Tá certo? Aí, então, agora, deve ser para os próximos dias esse reajuste, né? É interessante que na última Segundo vez o do prefeito reajuste... disse, ainda nesse mês de dezembro. Com certeza. Com certeza. No último reajuste, inclusive foi questionado, Arnone, foi o seguinte, que anunciaram isso na sexta-feira e já na segunda... Já entrou no... Não pode, sabia disso? Não, aconteceu foi isso, o grande questionamento da época. Há uma lei municipal do saudoso Gilmar Lopes, Exato, é o que foi questionado aqui. que Inclusive no radar. tem que ser anunciado uma semana antes, né? Se não me engano, é até mais do que isso, mas uma depois semana. ficou Uma na semana. questão de uma semana. Mas Não, chegaram a derrubar essa lei e depois ela foi reativada. Tem que haver um comunicado. E é nada mais justo e lógico, né? Nossa, o cara sai para trabalhar com R$1 no bolso, chega lá, não, hoje é R$1,50, e daí? é verdade. Não é? Tem que Acaba avisar. passando por constrangimento. Pedro, um ouvinte nosso ali de Jardim Fortaleza, aliás, nós temos uma audiência muito grande de Jardim Fortaleza. Que bom. Ele pediu aqui para eu anunciar, vai ter uma final de futebol, você quer mais por Virgílio, né? Mas eu acabei passando aqui, nesse próximo domingo, dia 9, às 10 horas da manhã, no campo do Jardim Fortaleza, ali na Avenida Antônio Pratzi, né? Terá a final do torneio entre dois clubes, a Juventude e o Galaxy. Está pedindo a presença de todo mundo que mora na região, vamos prestigiar. Você tinha razão, viu, Arnone? Trovões, né? Trovões, é a coisa... Trovões e relâmpagos. Só agora eu percebi. E ele não conseguiu dormir direito. Você percebeu, né? Ele não conseguiu dormir direito devido Bom, Barulho. ao barulho. deixa eu falar da grande novidade do metrô para Guarulhos, só me faltava essa. Agora a concessionária Gru Airport, né, que administra o aeroporto de Guarulhos, decidiu, olha, prestem atenção, que é difícil de entender. A concessionária decidiu que a estação de metrô do aeroporto não será no aeroporto. Entenderam? Ali atrapalha, né? Então, a estação de metrô do aeroporto não vai ser no aeroporto, vai ser próximo do aeroporto. Aí o governador Geraldo Alckmin, indignado, Deu uma decisão. nossa senhora, mas vem aí. Poderoso. Ele falou, eu exijo então que haja um transporte, um translado da estação do metrô até o aeroporto. Nossa, Eu acho que vamos fazer, não sei, nessa maneira, como é que é? Uma charrete. Isso, é que a cidade do interior que você casava, ia lá para passar de mel, para pegar a pia segurando o rabo do cavalo. Vamos concluindo. Vamos fazer aqui em Guarulhos. O cidadão vai pegar esse futuro metrô, sabe Deus quando? Dizem que é na Copa do Mundo. Vai descer na estação Jade. Jade. Quem que é Jade? Jade é uma pedra preciosa. Eu sei, mas além daquela, da pedra. Sei lá. Vamos tacar uma Jade no metrô, ver se ele vai. Aí você vai descer no metrô e vai ter que pegar um ônibus. No mínimo. Qual vai Filha picada, né? Ou então vai ser um teleférico. Coloca um teleférico. Não, mas é outra coisa, não precisa ficar nervoso que não vai sair já esse metrô. Em 2014. Ih, você acredita? Não, ninguém acredita. Bom. Mas, as coisas são tão diferentes agora. O caso desse rapaz aqui ontem que atropelou os dois bombeiros que estavam apagando fogo, cimentar com o carro para passar. A declaração dele ontem é histórica. Ele lógico, você estava bêbado, lógico que ele estava. Visualmente, não dá mais nada. Disse, olha, tomei uma cerveja e bebi 1 litro de caldo de cana. Até pensei que era o Wagner fez, ele ganha o carrinho. Será que ele tomou lá no ar? O caldo fermentou. Bom, brincadeira. Não estou bebendo, não. Tomei uma cerveja e 1 litro de caldo de cana. O caldo de cana estava azedo. A caldo fermentou e destilou. É absurdo, né? Não, absurdo atropelou os dois bombeiros, né? Estão trabalhando. Absurdo vai ser uma estação do metrô no aeroporto que não vai ser no aeroporto. Absurdo é prometer esse aeroporto, quantas vezes já prometeu e não sai. E tem o maior aeroporto do país e não tem transporte. Aliás, eu quero dizer aos corintianos que ontem, no Facebook, eu não critiquei o Corinthians, eu critiquei a falta de segurança do aeroporto. E os corintianos são tão fanáticos, eles já acham que estão ofendendo o time. Não é nada disso. Se fosse a torcida do Palmeiras, seria a mesma crítica. Para mim, a segurança do aeroporto falhou. A segurança falhou. E a torcida também foi de um comportamento indesejável. Fala com ele. A torcida do São Paulo o cara ir no aeroporto algo parecido. para falar tchau para homem, ficar quebrando as coisas. Dá licença, vai dormir, vai sonhar com
O João Grandão. Eu quero ver fazer isso no aeroporto de Tóquio. Ontem o governo brasileiro soltou a cartilha de comportamento, né, para evitar problemas lá no Japão. Não pode tocar instrumento, mas entrar com um surdão batendo lá, que ela vai preso. Não pode falar alto em repartição pública, no trem, na rua, não pode falar alto. Tem que falar baixo. Uma regra de boa educação. Não pode gritar, vamos lá, Timão! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! E ele vai parar na cela do Japa. Ele manda embora. Deixa eu só lembrar que, para dizer que não só foi os corintianos, mas vocês lembram quando o São Paulo foi campeão, que acabaram com a Paulista também? Também a Paulista. Então não é privilégio. Torcida que fica atrás de homem de madrugada em aeroporto, na rua, porque morar, escambau, dá nisso aí. Exatamente. Porque você acha que um cara que, trabalha, tem sua responsabilidade, vai ser 2 horas da manhã no aeroporto para ver homem embarcar? Se tiver de calção, pelo menos, né? Tudo embarcar de abrigo. Dá licença. Quem está aí? O Gutenberg Tavares. Bom dia, Gutenberg. Bom dia, Pedro Notara, Tony, colegas do estúdio. Um bom dia especial aos ouvintes e telespectadores do Radar de Notícias. Pedro, estou no Bosque Maia e ao menos com 96% das pessoas que eu conversei aqui no Bosque Maia, se depender da opinião dessas pessoas, a iluminação de Natal aqui, a decoração de Natal no Bosque Maia está muito bonita. Conversei com 50 pessoas, 48% 48 pessoas disseram que gostaram. Apenas 2, uma se disse indiferente, outra disse que o dinheiro que foi gasto aqui poderia ser investido em outras questões aí na cidade. Mas a maioria aqui apoiando e achando muito bonito o Bosque Maia e as imediações do Bosque Maia, a ponte de Guarulhos também. O viaduto, perdão, de Guarulhos. Aqui é uma árvore de 40 metros de altura, o casinha do Papai Noel, o presépio, que funciona das 18 às 22 horas. Circulando aqui pelo bosque, Pedro, eu cheguei ali próximo ao local onde fica alojada a Guarda Civil e a gente percebe que estão acontecendo obras ali. Fui até o banheiro continua um ponto crítico aqui do bosque, mas a gente espera que essas obras, essas adequações que estão sendo construídas ali nas instalações da GCM, essas obras também melhorem o banheiro aqui no Bosque Maia. Tá ok, Gutenberg, obrigado pela participação. De melhoria, por enquanto, só onde está visual. Onde o pessoal da guarda fica ali concentrado, na GC. Os banheiros não, né? Os banheiros públicos ainda não. Olha, é um pecado, porque o Bosque Maia a cada dia é mais visitado, principalmente agora no final do ano, né? Deveria dar uma arrumadinha aqui no banheiro. Observação, o bosque está, vamos dizer, parado no tempo há mais de 12 anos. Verdade. As mudanças que fizeram nesses últimos 12 anos foram tímidas. E o fluxo de pessoas cresceu, eu acho que multiplicou por 5, não é possível. Com certeza. Então, eu acho que precisa de um projeto arquitetônico. Nós temos até uma faculdade de arquitetura, uma universidade. Eu acho que nós deveríamos ter um projeto arquitetônico profissional, quem sabe até um concurso entre os estudantes para reformular, repaginar é o termo, não é? Sim, repaginar o Bosque Maia. Já passou do momento que ele está superado realmente. É ainda a grande referência de Guarulhos, né? Olha, existem outros espaços que também poderiam ser melhor aproveitados na cidade. Infelizmente, o Bosque Maia acabou ficando a grande referência e não recebe recursos, ou pelo menos uma Agora vou dizer para você, quem que vai para a secretaria no lugar do Álvaro lá? Ninguém ainda foi anunciado. Não. Nem a saída dele foi anunciada. Não. Mas vamos entender? A nomeação do Zé Luiz para Guarulhos indica que o espaço do Zé Luiz já foi definido. Então, o SDU, Urbanismo, era um espaço do Zé Luiz com o Álvaro Garruzo e já fica definido, então, que deverá haver mudança. Tudo indica que sim. Porque na rua Dona Tecla, Pedro, se você observar, principalmente por volta de 6 e pouco, 6h10, 6h15, que as pessoas estão paradas ainda. Os que já mudaram para os prédios novos, acho que não tem vaga para todo mundo, já tem carro parado toda a extensão da rua. Mas já estreitou ela mais ainda. Novos prédios vão ser entregues agora. Daqui a pouquinho ninguém anda mais na região do Picanço. Na Dona Tecla, aliás, na região do Alto Picanço. Pelo número de prédios que está saindo aqui, é um negócio assustador. Você me levantou uma questão interessante que algumas cidades já estão combatendo, principalmente a capital. Alguns condomínios lançam apartamento com 2 vagas, as vagas não são definidas. E, na verdade, essas 2 vagas não existem. Sabe por quê? É por ordem de chegada. Aí diz lá, você vai ver depois do regulamento, teria que ter um manobrista. Sabia disso? Você não tem a sua vaga definida de garagem. Deve ser bom isso aí. Dá uma encrenca. Nossa Dá Senhora. uma encrenca. Então, algumas cidades estão proibindo isso.
as vagas deveriam, e tem que haver uma lei, tem que ser né? definida e não em sorteio, não. Na hora que você compra um apartamento, você já tem que ter também a matrícula da escritura da tua garagem definida. Lógico. Então o Arnone teve razão. Eu aposto que esses prédios aqui, pelo perfil, não estou sendo preconceituoso não, mas pelo perfil, tudo indica que as vagas não são definidas, é por ordem de chegada. E aí os moradores têm que contratar manobrista. Ou alguém para chegar primeiro que você, porque guardar lugar. Pega você tem um fusquinha lá, Pito, né? Vem cá. Você chega em casa para mim todo dia, 4 horas, 5 horas, põe o seu Fusca no meu lugar lá e guarda um lugar para mim ali, ó. Quando eu chegar, você tira, eu ponho. Tem um prédio ali na rua Tapajós que é famoso por causa disso. As pessoas têm que deixar a chave no contato. Uma manobra por causa do outro. Ainda que é um prédio pequeno. Mas imagina um condomínio enorme. Imagina, encrenca deve ser. Cadê minha chave? Perdeu, sumiu. Então, senhores vereadores, acho que no Código de Edificações, né, Sim. O Código de Edificações tem que ter uma previsão legal de que a vaga seja garantida e definida. Não em sorteio, não por ordem de chegada. Eu acho que ficou muito frouxo essa legislação guarulhense, porque hoje em dia a pessoa pega, faz o prédio do jeito que é possível e acaba dando esse tipo de confusão. Tudo em nome do progresso. Isso. Tá frouxo? Isso. Você não sentiu? Não, provavelmente. 2 minutos e voltaremos. É muito importante também na alimentação a gente ter a ingestão de fibras. Sempre lembrando que a fibras tem que vir acompanhado sempre de líquidos, porque senão você pode ter um problema. Em vez de melhorar a parte intestinal, você acaba ficando um pouco mais ressecada, principalmente as mulheres, por causa devido ao hormônio. A fibra tem um bom funcionamento do intestino, levando você a defecar um pouco mais vezes ao dia. Você tem aí uma preservação muito grande de inflamações, ou até infecções, ou até câncer mesmo de intestino. E você tem aí uma saciedade maior. Então, pessoas que estão procurando fazer uma dieta, ou até mesmo eliminar peso ou emagrecer, é importante você consumir alimentos mais ricos em fibras, porque ela dá essa questão de saciedade, melhora o funcionamento do intestino e você preserva muitos alimentos, deixando eles mais naturais, como nós devemos ingerir, em vez de retirar todo esse alimento que são necessários para o organismo, muito refinados, farinhas brancas em geral. O alimento integral ele tem muito mais benefícios ao organismo. O Brasil é o 4º maior emissor de gases do efeito estufa do mundo. 75% dessas emissões vêm do desmatamento. Nos últimos 5 anos, a Amazônia perdeu 4,5 campos de futebol por minuto. São milhões de toneladas de gases de efeito estufa aquecendo o planeta. Enquanto isso, produtos oriundos do desmatamento ilegal da Amazônia são consumidos. As queimadas são o principal instrumento para transformar a floresta em pastagem. Todo esse processo contribui para o aquecimento global. Horas e 48 minutos, 7h48, Radar de Notícias, Virgílio Rocha. Pois é, Pedro, um destaque aqui da Folha Metropolitana sobre o Hospital Estela Maris, dizendo o seguinte, que a oncologia do Estela Maris não atenderá pelo SUS. O recém-anunciado Centro de Oncologia do Hospital Estela Maris, previsto para entrar em funcionamento em 3 meses, não oferecerá tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Guilherme Bezerra de Castro, diretor executivo da empresa BR Medical Assistance, que firmou parceria com o hospital para operar o centro oncológico, disse que, embora haja a intenção de atender pelo SUS, não será possível fazê-lo logo que for inaugurado. Depois, né? Agora, curioso aqui que esse mesmo diretor, sobre a situação do Estela Maris, que ameaça fechar as portas com dívidas de 40 milhões, esse diretor executivo da BR Medical Assistance, Guilherme Bezerra de Castro, não manifestou preocupação. Ele disse que a situação do hospital é segura. O jurídico da empresa é criterioso e teve acesso às contas. Olha, eu vou traduzir. Oncologia é tratamento para câncer. Não será para os pobres mortais, será para quem tiver convênio ou dinheiro.
A verdade me disseram, eu vou ser bem sincero aqui, que muita gente, apesar de toda a crise financeira do Stella Maris, muita gente continua ganhando muito dinheiro no Stella Maris. O hospital pode estar em crise, algumas equipes médicas não. No caso, parceria, essa empresa é uma parceria de uma equipe médica, uma pessoa jurídica, logicamente formada por médicos, que vai usar as instalações do Stella Maris, vai pagar uma espécie de um aluguel para o Stella Maris e vai estar lá faturando. Alguém vai faturar. Então, a verdade é o seguinte, meu amigo, no mundo da saúde hoje em dia... É dinheiro. É dinheiro, ganha dinheiro mesmo. Os pobres é que ficam a ver. Eu só quero registrar que eu tive um problema de câncer na minha família e eu acabei presenciando, porque o Sistema Único de Saúde tem bons médicos, viu, Pedro? São ótimos. Só que a quantidade que é jogada de pacientes para cima deles, eles não conseguem fazer um trabalho um pouco mais do necessário. E muitas vezes, esse mesmo médico, quando vai atender no particular, ele tem um tempo maior e acaba... As pessoas que têm dinheiro acabam se salvando, infelizmente as que Às vezes eu concordo com o seguinte raciocínio. Se todos fossem tratados pelo SUS, aí seria bom para todos. A verdade é essa. Agora, quando alguns conseguem pagar, hoje em dia só tem bom atendimento médico quem paga. Né? Quem paga é quem tem prestígio também, viu? Opa! Você precisa ter bons relacionamentos, que às vezes nem pagando você tem bom atendimento. Eu posso dizer que estou contente, que eu estava esperando um resultado do raio-x no Stella Maris e consegui. Tá, mas a Stella Maris é o seguinte, de vez em quando surge, vai fechar, é a faca no pescoço para pegar dinheiro público. E vale lembrar que já está na Câmara um projeto que é para a Prefeitura passar uma verba para subvenção. Uma subvenção. Mais Até uma. Quando? Até quando? Para lembrar que a Prefeitura de Guarulhos sempre tem comparecido e repassado essas subvenções ao Hospital Stella Maris. Outra observação, né? Aqui em Guarulhos, a rede estadual de saúde, os dois hospitais estaduais, o Padre Bento e o Geraldo Secap, deixam muito a desejar. A rede municipal ainda é um alento para o cidadão, né? O cidadão mais humilde, porque a rede estadual poderia e deveria ser bem melhor. Só registrando aqui, se deve lembrar que veio inclusive o governador de estado, né, para anunciar o repasse também de uma subvenção, mas não foi o suficiente. Tá certo. Algum destaque mais, Virgínia? Sim, sobre a GCM, Pedro, dizendo o seguinte: a central de monitoramento com câmeras da GCM foi responsável pelo registro de 620 ocorrências na cidade entre janeiro e novembro deste ano. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não divulgou os dados criminais em novembro em Guarulhos, impedindo que seja feita a comparação com os da GCM. A gerente técnica de monitoramento e comunicação da Guarda, Renata de Paula, informou que são captadas mensalmente cerca de 720 horas de imagem, com 23 câmeras. Desse total, gravam as ocorrências que são registradas e apagam o restante das imagens. Foi informado que as câmeras ajudam a endossar a versão de Guarda sobre as ocorrências. E a GCM encaminhou para o governo federal pedido para a compra de mais 10 câmeras para o município. Eu ainda acho fraco o sistema de monitoramento por câmeras em Guarulhos. Comparado com de outras cidades, eu vejo que nem na Paulo Facini nós temos um monitoramento, eu acho que fraco. Guarulhos deveria ter um monitoramento melhor, não só na região central, né? Nós temos hoje vários centros comerciais em Guarulhos, em vários bairros, nós deveríamos ter também monitoramento por câmeras de segurança. Que até os próprios comerciantes poderiam bancar. Pedro, eu só quero registrar, eu vi uma matéria muito interessante de uma cidade do Nordeste, que eles colocam uma câmera e embaixo eles colocam uma espécie de telefone. Você fala diretamente com a polícia. Tem um acidente, tem alguma ocorrência ali, você embaixo da câmera, você aperta o botão, é atendido imediatamente pelo funcionário da Polícia Militar ou da Prefeitura e recebe a sua denúncia. E ele acaba visualizando ali naquele momento, você chama a atenção e acaba fazendo um registro. Eu acho muito interessante e, inclusive, o comerciante poderia ajudar nisso. E outra questão, os ônibus em Guarulhos também, como em todas as outras cidades, acho que na maioria hoje, deveriam ter câmeras de segurança já. Hoje é um equipamento barato, acessível. Sim. Eu não entendo porque que o transporte coletivo, o secretário Atílio Pereira, por que o transporte coletivo em Guarulhos ainda não tem câmeras de segurança, né? Ligou para cá o Fábio do Jardim Adriana, reclama de enorme buraco, atenção, ou Proguaru ou Secretaria de Obras. Reclama de enorme buraco na Avenida João Veloso da Silva, altura do número 2441.
Próxima empresa, Itapimirim. E muito transtorno na região por causa desse enorme buraco, repito, Avenida João Veloso da Silva, 2441, tá certo? No Jardim Adriana, devo entender, né? Que é o bairro. Bom, Roberto, só queria lembrar, mais uma vez, falando sobre as nomeações anunciadas ontem, lembrar o que causou estranheza até o prefeito Almeida ontem, foi quando eu indaguei ao Luiz Teodoro se ele teria alguma vivência partidária. E, para a surpresa de muitos, ele disse que já foi filiado ao PCdoB. Verdade. Me lembrei, agora é verdade. O empresário comunista é espião infiltrado. Né? Tem, adoro. Então, né, o próprio prefeito Almeida demonstrou espanto ao saber que o empresário teria sido comunista. Olha, será que já vai ficar na cota do PCdoB? E os mais maldosos, né, dizem que teria um gostinho pessoal a nomeação do Teodoro, até porque o relacionamento dele com o tucanato guarulhense nunca foi dos melhores, né? Olha, não é verdade? Foi uma cutucada, hein? Então, nos tucanos. E teve já muita gente gritando, te adoro, te adoro. Pois é, e eu lembrando que o Teodoro, quando era presidente da ASEC, nos anos 2000, né, o Pietá assumiu em 2001, pois é, ele presidia a ASEC, e a ASEC era bem crítica ao então prefeito Eloy Pietá, lembra-se disso? Sim, muda-se, as coisas mudam muito rápido, né? Pois é. Eu achei muito interessante essa nomeação do Zé Luiz para Pro-Guaru, hein? Eu acho que é candidatura a deputado estadual. Sim, eu também acho. Ele mostrou força, né? Se ele tinha a SDU sob seu comando, sob sua indicação, ele indo para Pro-Guaru, mostrou que o prestígio dele cresceu e muito dentro da prefeitura. Já começou lá atrás, quando o Zé Luiz comprou a briga na convenção do PT, né? Entre Almeida e Eneide. Lembra-se disso? Verdade, o Zé Luiz já comprou a briga lá atrás. Não só ele, né? O Moacir também comprou a briga lá atrás. Eu sei disso. Foi forte. Secretaria de Esporte, a tendência é o Vadinho continuar mesmo? Não se sabe. Não se sabe. Já se falaram outro nome, já falaram em PCdoB. O prefeito Almeida, ele tem 15 vereadores eleitos por 15 partidos diferentes. Olha só que situação. 20 e poucas secretarias e coordenadores. 30 coordenarias. Acho que ele vai ter que dividir algumas secretarias, né? Não, mas tem os adjuntos, né? Tem os adjuntos. Adjunto para virar inimigo? Olha, eu sugiro a criação de mais 2 secretarias de junta. Adjunta adverbial e secretaria adjunta de nominal. Eu acho que poderia, falando mais sério, poderia separar esportes e turismo. Sim, não faz isso não. Vão juntar esporte e turismo? Não, separar. Mas vão juntar, a intenção é juntar. Hoje em dia já é. Aliás, acho que o turismo foi parar lá no desenvolvimento econômico. É isso mesmo. Algumas áreas precisam ser revistas. Mas aí você acaba aumentando o tamanho da máquina. Agora, essa figura do adjunto, é bom você lembrar, viu, Roberto? Até porque eu fui adjunto, eu sei como é que é. O adjunto, antigamente, foi criado, na época do Newton Evans, do Pascoal Tomeu, era o braço direito do secretário. Sim. Hoje virou o braço esquerdo, é o canhoto. Você vê o que aconteceu entre o Ulisses e o Samuel Vasconcelos. É verdade. Na Secretaria de Cidadania. Então, para você ter um adjunto que é seu adversário, é uma situação chata, complicada isso. Hein? E vale lembrar, já que você falou no Samuel Vasconcelos e no Ulisses Correia, com a nomeação já do Zé Luiz para ser o superintendente da Pro-Guaru, sobe o presidente da Pro-Guaru, sobe Dona Maria, que é a mãe do vereador Ulisses. Conforme nós dissemos ontem em primeira mão, lembra-se? Eu falei, há uma previsão de 3 vereadores do PT. Deverão subir os 3 suplentes. Dona Maria já vai subir. Sim. A professora Marisa de Sá. A segunda. E o Maurício Brinquinho. Exato, do transporte. Do Sindicato dos Condutores. Exatamente. Eu acho que vai parar aí, no Brinquinho, né? Agora faltam 2 vereadores do PT. Quem será? É aí que tá. Nós temos o Edmilson, que deve ficar na Câmara, ou ir para a Cultura. Como o Hélio Arantes, eu acredito, posso estar errado, mas ele deve continuar. Então, O Moacir, para a Educação, provável. Ou a Genilda. Há uma briga de bastidores, né? Não, bons nomes. Fala, Virgílio. Olha, o São Paulo empatou em 0-0 ontem com o Tigre na primeira partida da decisão da Sul-Americana e quem foi dormir mais cedo não perdeu nada. Um jogo fraco. O jogo agora é quando? 0-0 semana que vem. Terça-feira? Aqui. Quarta-feira. Quarta-feira. Ponto final da edição de hoje. Até amanhã, se Deus quiser.
Radar de notícia. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armoni. Radar de notícias. Conheça agora as vantagens de impulsor ou rastreador veiculado a Booker 7.